A paz do Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor Valci e você está no meu canal para mais um resumo da nossa pré-aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós faremos aí um breve comentário sobre a lição de número 11 da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos falando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Com a graça do nosso Deus, chegamos à lição de número 11. Será realizada no próximo dia 15 e tem por tema a promessa de provisão. Você sabe do que diz respeito à provisão de Deus? Porque nós estamos vivendo em um mundo em que a chamada ansiedade tem se alastrado no nosso mundo, conforme estudaremos na nossa lição. A OMS tem assim classificado a ansiedade como uma pandemia que cada vez se alastra na nossa sociedade e no século em que estamos inseridos. Por isso, combater a ansiedade com a palavra de Deus sempre será a melhor via para, como disse Jesus, se você está sobrecarregado e oprimido, só Jesus consegue aliviar o teu fardo. Muito bem, a promessa de Deus de provisão. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A, que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Muito bem, então nós já podemos entender que nas palavras de Jesus, a tão temida ansiedade de uma forma que chega a ser doentia, Jesus já havia nos alertado acerca desse descontrole emocional, do qual se denomina ansiedade. A verdade prática da nossa lição diz: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Meus amados irmãos, então nós já queremos interagir com os irmãos, relembrando aos irmãos que o homem é tricotomo, o homem é um espírito, alma e corpo. E essa promessa da provisão de Deus, ela vai englobar toda a área do homem, a sua inteireza, sua plenitude, espírito, alma e corpo. Muito bem, a leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 25, ou melhor, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo de número 31. E você vai fazer a leitura bíblica em classe e vai cada vez mais meditar no tema a hora sugerido, que é a provisão, a promessa de provisão. Nós entendemos, amados irmãos, muito bem que a nossa lição, nós temos 3 objetivos da lição. O objetivo de número 1 é conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Deus como Pai, então Deus sabe muito bem prover as suas necessidades básicas e toda a área da sua vida. O segundo objetivo é enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. Então nós precisamos também compreender e corroborar que só Jesus é o melhor remédio para a ansiedade. E objetivo número 3, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Muito bem, essa lição é uma lição abençoadora, vai ser uma lição, podemos até dizer, das melhores do nosso trimestre, porque, queridos, nós estamos vivendo aí, vivenciando e vendo com os nossos próprios olhos muitas pessoas que são pessoas filhas de Deus, que passam por esse momento terrível de ansiedade, a ansiedade que ela se torna, assim, da forma descontrolada, ela vira uma síndrome, e isso é mal, é prejudicial, e com certeza só a palavra de Deus, os cuidados daqueles que são de Deus, orientando as pessoas, pode vencer a ansiedade que, se assim não for claro, diagnosticada, controlada, pode até tornar-se algo ainda pior
para a saúde humana, tipo a depressão e alguns síndromes que aí já vai ser o mais dificultoso para que a vida do ser humano seja uma forma de bem-estar do ser humano. Muito bem, então a introdução da nossa lição, ela já comenta e já nos traz já lança luz ao nosso entendimento. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Queridos, nós já queremos também lembrar para todos vocês, todos nós, que o ser humano, por ele ter essa tricotomia, espírito, alma e corpo, e nós temos citado que tem muitas pessoas que confundem a forma de se tratar. Tem pessoas que espiritualizam todas as coisas e esquecem de que o ser humano ele é corpo e o corpo é material, é físico. Então nós aprendemos na lição passada, lição número 10, que nós não podemos tratar as coisas espirituais com tratamentos materiais. E também não podemos tratar as coisas físicas, materiais, de forma espiritual. Então nós vamos aprender nessa lição de que a ansiedade ela é do âmbito emocional, porque ela faz parte da parte alma do ser humano. Sendo assim, a parte alma, e nós aprendemos na lição passada, coração, ela é do âmbito espiritual, sim, mas ela é do âmbito emocional. E o emocional do ser humano, ela precisa ser tratada. E muitas das vezes, até mesmo algumas medicação, dependendo da situação e da etapa de que se vive, a temida ansiedade, ela é tratada, sim, com alguns psicotrópicos. Então, é necessário que o ser humano possa, principalmente você que é crente, você precisa entender qual é a área de que você tem que tratar. Que nem tudo é espiritual, mas também pode ser emocional e, claro, pode ser físico. Então, vamos aprender na lição como tratar dessa área emocional, física e espiritual. O primeiro tópico da nossa lição ela vem nos falando sobre a provisão das necessidades básicas. Necessidades básicas. E ela está dividida em 3 subtópicos. O primeiro subtópico fala da não fiqueis ansiosos, então nós vamos falar sobre isso. Provisão do alimento diário e também a provisão da vestimenta. E, no caso, tudo isso é ansiedade sobre o que vai comer e ansiedade sobre o que vai vestir. E nós precisamos priorizar as áreas da nossa vida, já lembrando a todos que a mais excelente de toda a área da vida, como o próprio Jesus ensina, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quais coisas? Alimentos, vestes e as necessidades básicas da vida do ser humano. Muito bem. No primeiro tópico, a provisão das necessidades, Jesus ensina a não ficar ansioso. Então a nossa lição já nos traz uma forma enfática que Jesus ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Pois o Deus que provê para todos os animais e vegetais cuida também das necessidades básicas, que são as emocionais e as espirituais do ser humano. Contudo, nós queremos dizer para os irmãos que, claro, ninguém aqui vai negligenciar ou omitir a ansiedade. E a ansiedade, nós queremos já definir a ansiedade. A ansiedade, segundo os profissionais da área, a ansiedade é um sentimento natural dos seres humanos que permite antecipar situações de risco e preparar para os desafios diários. No entanto, quando essa emoção se torna muito intensa, com preocupações desproporcionais aos problemas e de forma contínua, ela se transforma em um transtorno. Esse transtorno pode interferir no descanso e desencadear sintomas específicos. Então, irmãos, lembrando, a ansiedade ela tem a sua forma normal, natural. Todo ser humano ele é provido ou ele encontra-se com ansiedade.
E a ansiedade, nós já identificamos aqui, ele é um mecanismo de permitir antecipar situações de risco e preparar para os desafios. Então isso é normal do ser humano, ele está ansioso. O que a Bíblia, o que Jesus ensina, o que nós estamos tratando, é que essa ansiedade, esse sentimento, ele não seja descontrolado. Você não pode deixar a ansiedade fugir das suas rédeas. Você tem o poder, Deus te deu autoridade, irmão. Deus te deu o poder do autocontrole. Você precisa controlar a sua ansiedade para que ela não se transforme em um transtorno. Aí, o transtorno já se torna algo mais amplo. Diante de que a ansiedade ela é natural, então todo ser humano possui, mas se não controlar, ela se transforma em um transtorno, ela tem alguns sintomas. Sintomas essas que são algumas. Preocupações, tensões ou medos exagerados, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, medo extremo de algum objeto, de ser humilhado publicamente ou de uma situação em particular. Falta de controle sobre pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Outro sintoma, pavor depois de uma situação muito difícil. Outro sintoma, tensão muscular. Intensificação ou surgimento de dores pelo corpo. Dificuldade para se desconectar dos problemas e para dormir. Alterações no funcionamento do intestino. São alguns sintomas de ansiedade. Então, se você tem esses sintomas, e esses sintomas estão contínuos, e de certa forma já está desregrado, descontrolado, você precisa se cuidar, irmão. Porque, infelizmente, isso pode tornar-se um transtorno. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus, Ele provê todas as nossas necessidades básicas, tanto emocionais como espirituais e físicas, irmão. Você precisa, de fato, exercitar a sua fé. A sua fé tem que ser em Cristo, na sua palavra. Se o Senhor promete cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, se o Senhor promete não deixar faltar o pão na sua mesa, nem veste para o seu corpo, querido, então descansa no Senhor. Você precisa descansar no Senhor. Você não pode ficar focando na luta, na circunstância, hora vivida. Então é isso que Jesus está dizendo. Não é que você não tem ansiedade, é que Jesus está dizendo que você não pode viver ansioso. Podemos passar por um momento de ansiedade, mas não toda a vida. Aí eu volto a falar, Mateus capítulo 11, versículo 28. O convite de Jesus é: venha você que está oprimido, sobrecarregado, você está sobrecarregado, a ansiedade está consumindo. Lança a sua ansiedade para Jesus. É o que Pedro ele escreve na sua epístola. Lança a ansiedade sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus tem cuidado de você. Você precisa confiar na palavra. Não prioriza o seu sentimento, prioriza a palavra. Escreve aí, guarda no teu coração. Agora escuta, diante dessas questão de ansiedade, aí provisão do alimento diário é algo que nos traz ansiedade. O que nós vamos comer, o que nós vamos se alimentar, como é que está a despensa, isso nos traz ansiedade. Ou o que nós vamos vestir. Então, diante do que provisão do alimento, Jesus sabe muito bem que não podemos viver sem o alimento. Nutrir o corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. Eu volto a dizer, a questão não é a ansiedade, a questão é você dominá-la ou não. Amado, você lembra que quando Deus fez o homem e a mulher lá no Éden, Deus deu o poder de dominar sobre todas as coisas, principalmente sobre si próprio. Você não pode se entregar, você não pode se sentir derrotado.
Você não pode simplesmente agora baixar a guarda. O Deus que permite você passar por alguma privação é o Deus que promete prover a tua situação. Então o alimento o Senhor vai providenciar. E muitas das vezes nós não temos o que nós queremos, mas nós temos o que nós necessitamos. Ah, pastor, olha só, o preço dos alimentos tem subido muito nos dias agora que se aproxima o final de ano. Sim, mas ainda assim na sua despensa tem algo para comer. A questão é priorizar, a questão é dar valor. Olha, irmão, provisão da vestimenta, respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Isso é repetido. Por quê? Jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer, o que vestir. Vestir e comer são necessidade básica. E Deus promete providenciar todas as coisas. Aleluia! É o que Jesus diz. Já viu um pássaro morrer de fome? Você não vai ver. Por quê? Porque Deus providenciou o alimento do pássaro. O próprio Jesus diz, os lírios, é tão lindo. O girassol e as demais criações são lindas. E Jesus diz até, nem Salomão com toda a sua riqueza não se vestiu tão bem como os lírios. E Jesus promete, e você também vai ser vestido. Porém, irmão, o que Jesus está nos ensinando é priorizar a vida. Jesus ele ensina que a vida é mais importante do que o corpo, irmão. Olha só. A vida é mais importante do que tudo, irmão. O corpo é mais importante do que as vestes. Só corrigindo a minha fala anterior. O corpo é mais importante do que a veste. Jesus está dizendo, olha só, você tem todos os membros. Não é? Infelizmente, muitos não têm o mesmo privilégio. Então, Jesus está priorizando. Você precisa ter prioridade. O corpo é mais importante do que as vestes. E você fica tão ansioso correndo atrás de vestes. O corpo é mais importante do que tudo isso, irmão. Olha só, é isso que Jesus está ensinando. Você precisa dar valor àquilo que é mais importante na vida. Alimento é essencial. Alimento é uma necessidade básica. Mas o corpo é mais importante. Olha só, talvez você ainda não tenha visto por essa ótica. A ansiedade ela vem, irmão, às vezes de querer ter alguma coisa que você almeja, você cobiça, você quer de qualquer forma, mas você esquece de priorizar o mais importante. Então o corpo é mais importante do que a veste. E a vida é mais importante do que o mantimento. Olha só, você está vivo, irmão. Às vezes, volta a dizer, às vezes você não quer comer uma delícia tal, mas você tem o que é necessário para alimentar o seu corpo. Então, o que Jesus está ensinando sobre a provisão da necessidade básica é que não se deixe dominar pelos desejos carnais, pela vaidade, porque muitas pessoas têm caído na tentação da vaidade. Então, ficam ansiosas demais por comprar um vestido, um terno, uma camisa, um sapato, uma sandália, e esquece que o corpo, que é o principal, está aí. Então é isso que nós queremos passar. Porque essa ansiedade, às vezes, você precisa entender que o desejo de comer ou de vestir alguma coisa não pode ser mais importante do que o que você já tem, que é o corpo, e que é aquilo que Deus já providenciou. Então entenda, as necessidades básicas o Senhor já tem te abençoado. E você precisa entender que o mais importante do que o alimento e que as vestes é o próprio corpo. Assim sendo, o Senhor provê a necessidade básica de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Então, quando Deus promete cuidar do espírito, ele promete cuidar da alma e ele promete cuidar do corpo. As necessidades básicas do teu corpo, do teu físico, o Senhor já tem assim, com certeza,
ser abençoado. Amém? O tópico do número 1, assim é concluído. O tópico do número 2, do qual é um tópico de suma importância também, provisão das necessidades emocionais. Nós tratamos no tópico 1 das necessidades básicas físicas. Âmbito comida, alimento, âmbito vestes. Então, tópico 1 trata da provisão de Deus das necessidades básicas físicas. O tópico do número 2, vamos falar sobre as necessidades agora emocionais, parte alma. E o irmão sabe, vamos só relembrar. Espírito é a centelha da vida. É o que Deus sopra no corpo do homem para que possa o homem de fato ter vida. A alma é o centro das emoções, o coração do ser humano, da vontade, do sentimento, das emoções. É a alma, do qual nós vamos tratar agora no tópico do número 2. E o corpo, nós tratamos no tópico 1, vestes e também alimento, fala do corpo. Tópico número 2, a provisão das necessidades emocionais. Subtópico 1, somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, o seu emocional, ele é de suma importância ser cuidado, porque do seu emocional ele vai transferir também para o corpo. As doenças hoje chamadas psicossomáticas, que tem, como nós falamos no começo, como a depressão e algumas outras enfermidades, elas são de âmbito emocional e ela interfere na parte física. Por isso você precisa ter, pela palavra de Deus, a ciência de como tratar a sua alma, tratar o seu emocional. E como é que você faz? Olha, assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. Então a forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então, querido, quando nós falamos de ansiedade ou ser humano como parte emocional, a alma, o centro das emoções, isso tem a ver de que você precisa conhecer a você mesmo. Olha o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A correlação é, primeiro você se ama e depois você ama o próximo. Então, se você não cuidar do seu emocional, dos seus sentimentos, da sua ansiedade, se você não tiver controle sobre tudo isso, e como nós falamos, se não cuidar, infelizmente, vai transformar-se, converter-se em um transtorno. Então, não só você, como as pessoas que estão ao seu redor serão atingidas por isso. Então, você precisa se amar. Você precisa cuidar de você. Você precisa, pela palavra de Deus, alimentar a sua alma. Olha só, existe uma ansiedade nesse mundo. E essa ansiedade do mundo é o subtópico do número 2, trata das preocupações e inquietude das pessoas no processo de decisões. Olha só que número interessante nos traz aqui essa forma extraordinária da nossa lição. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Alarmante o caso é no Brasil. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade. Meu Deus! O Brasil lidera o ranking mundial. A ansiedade exacerbada, a preocupação exagerada, o medo, irmão, do amanhã, a pandemia, ela
teve a sua participação nesse número? Quantas pessoas ficaram com medo de morrer? Quantas pessoas ficaram com medo de ser contraída com a Covid-19? E, infelizmente, quantas não faleceram? Quantas morreram? E as que ficaram, nós que ficamos, a maioria dessas pessoas, 300 milhões no mundo, a maioria no Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas no Brasil, acometida da ansiedade que é de uma forma exagerada. As pessoas tiveram mais medo agora de contrair, de morrerem, de estarem doentes, e os centros e também os escritórios e os consultórios da psicologia estão abarrotados de pessoas ansiosas, síndromes, medo. Meu Deus, as pessoas estão de fato perdendo a sua sanidade, porque a ansiedade desenfreada, descontrolada, atingiu o seu ápice ou está atingindo. Mas por causa de que falta de palavra, de falta de conhecer de fato Deus, de colocar a sua fé em ação. Você pode dizer, pastor, porque você não passou por isso, não está passando por isso. Sim, eu sou também propenso, mas nós tentamos fazer o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia? Paulo escrevendo aos Filipenses, o capítulo de número 4. Vamos ver o que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo de número 4, porque Paulo já tratava desse assunto, irmão, há anos, há séculos anteriores, quando ele escreve a sua epístola aos Filipenses. Olha bem o que Paulo diz, Filipenses, capítulo de número 4. Olha só, meu irmão, olha só. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha só o que Paulo nos ensina sobre essas questões de ansiedade. Paulo já tratava sobre isso, assim como nós falamos em Pedro, também Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Pedro também já falava sobre isso, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Querido, você precisa lançar sobre Jesus a tua ansiedade. Você não precisa estar aqui nessa citação que eu falei. Pastor, eu faço parte dessa estatística, mas você não precisa estar nela. Você precisa usar a sua fé. Você crê em Deus. Você não crê em Deus? Você não crê na palavra? Então creia que Jesus neste momento pode te abrir teus olhos e a tua fé ser exercitada na palavra dele. Você com certeza vai controlar e vai vencer essa ansiedade. Você vai repreendê-la e você vai com certeza sobrepor sobre essa ansiedade exagerada e você vai de fato ter uma vida com a calmaria que só o Espírito Santo pode trazer. Então a ansiedade desse mundo de fato tem se alastrado. O Brasil lidera o ranking. E como é que a gente pode vencer a ansiedade? Jesus é a solução. Mas eu conheço muito cristãos sinceros, fiéis, que também se deixaram ser vencidos pela ansiedade. Escute, irmão. Volto a dizer, não podemos omitir, tapar os olhos que isso é uma realidade. Pessoas de Deus, de bem, também estão propensas, porque somos seres humanos. Mas olha só a fala que eu disse anteriormente. Se deixaram. A palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus é sempre eterna, ela é viva. Ela é eficaz. Porque quando nós lemos a palavra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, Paulo diz assim:
não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Deixo aqui, na autoridade da palavra de Deus, te falar. Você suporta. Creia nessa palavra. Você suporta. Você vai vencer. Porque quem vai te dar vitória é o Senhor que promete. Ele não te prova além das tuas forças. Essa ansiedade, você diz assim, é maior do que eu. Tudo bem, mas não é maior do que aquele que prometeu. Você não pode se entregar de forma alguma. Você tem em você algo que o mundo não tem, que as forças espirituais não têm, que o diabo não tem, os demônios não têm, as potestades não têm, os principados não têm. Você tem a força do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em você. Então você pode vencer a ansiedade, porque ele habita em você. Amém? Então é uma questão de não se entregar, não se render. Não diga que você não consegue, porque você consegue. Porque você não está sozinho. Cristo Jesus é o teu fiel amigo e ele não te deixa só. Você não está só. Jesus está te vendo. Jesus está te olhando. É como nos dias de Agar, lá no deserto, quando saiu errante. Faltou água no odre. O menino Ismael estava prestes a falecer de sede, que é uma necessidade natural e básica. Mas quando ela clama, e quando o menino clama, o Deus da Bíblia, ele traz providência. Ele diz, Agar não chore, Deus ouviu o clamor do menino, e Agar viu uma fonte de água. Jesus é a fonte de água. E a necessidade do pão, Jesus é o pão da vida. E a sede, Jesus é a fonte da vida eterna. E as vestes, ele te cobre com as penas e debaixo das suas asas você está seguro. Você não pode se entregar à ansiedade. Controle essa ansiedade, porque o Senhor está contigo. E como é que a gente pode ter certeza? A palavra de Deus, pela palavra, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízo grande para a nossa vida. Muito bem, isso é certo. Mas a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela nos dá a certeza da vitória. Cuide bem da sua alma. Alimente a sua alma com o quê? Com a palavra de Deus. Com a Bíblia Sagrada. Coloca no teu coração o que está na Bíblia. Os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Blinda o teu coração com a palavra de Deus. Olha só, quando Paulo escreve as suas epístolas, Paulo nos dá sempre a receita de uma vida tranquila e saudável. Qual é? Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, para vencer a ansiedade, Jesus está sempre disposto a segurar na sua mão. Amém? Tópico de número 2 fala sobre a emoção. As emoções, a alma, a ansiedade, de uma forma exagerada. E como é que você vai vencer? Palavra de Deus. Oração. Jesus vai te dar vitória. A ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela. Então, a ansiedade, ela é vencida com a palavra de Deus. Maravilha. Glória a Deus. Tópico de número 3, a provisão das necessidades espirituais. Então, tópico 1, necessidade básica física. Tópico 2, necessidades emocionais, alma. Tópico 3, provisão das necessidades espirituais. Espírito. Muito bem. Então, e quais são as necessidades? Salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso temos necessidades espirituais. E a maior delas é a salvação.
Por isso Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Olha o que Jesus diz. De que adianta o mundo ter as suas necessidades básicas físicas, alimento, vestes, e dentre muitas coisas. Que adianta o homem ganhar tudo isso e perder a sua maior e melhor do que todas as coisas é salvação da sua alma. O ser humano afastou-se de Deus, é necessário um dia dar conta e prestar conta com o seu Criador, e para ser salvo da ira do Criador, ele proveu a salvação do ser humano através da morte de Jesus. Então, o espírito do ser humano, dentro do ser humano, ele tem uma necessidade de cada vez mais estar próximo do seu Criador. E o espírito também é alimentado pela oração. E a Bíblia, e Paulo nos ensina que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você precisa falar com seu pai. E se você falar com seu pai, ele salva seu espírito, sua alma e o seu corpo. Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais o homem porque pode matar o corpo, mas não tem poder nenhum sobre a alma. Temam primeiro a Deus, porque pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Então Deus quer salvá-lo, Deus quer não só a parte física e emocional, o espírito do homem também é de suma importância. Necessidade da presença e direção de Deus. Todo ser humano, todo cristão, ele almeja a direção de Deus. Por quê, irmão? Sem direção de Deus, nós tomamos muitas decisões erradas. E decisões erradas nos levam a, de fato, colher. Plantamos, temos que colher. E as decisões erradas que não são dirigidas pelo Espírito Santo, aí entra a permissão de Deus. E muitas das nossas ansiedades são, de fato, decisões que tomamos sem a direção de Deus, e agora nós estamos no processo da consequência. Ora, se nós tomamos decisões erradas sem a direção, virá consequência. E essa consequência, muitas das vezes, é para a vida inteira. Por isso que, infelizmente, muitas das pessoas com ansiedade sem controle, porque estão passando por momentos de consequência de decisões que foram tomadas sem a direção do Espírito Santo. E agora, no teor dessa consequência, perdem a noção, perdem o equilíbrio. E agora a ansiedade passa a ser desequilibrada, descontrolada. Infelizmente, se não for tratada, como nós falamos, torna-se um distúrbio. Então, escute bem, de tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. Glória a Deus. Então, não tome decisão precipitada. Analise a Bíblia, consulte a Bíblia, ore a Deus. Porque isso pode levar a sua vida inteira de consequências, tantas negativas como, claro, positivas. Quer viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade? Obedeça o que Deus diz. Seja orientado pela palavra. Seja orientado pelo Espírito Santo. Porque muitas pessoas não querem a direção do Espírito Santo, porque às vezes a direção do Espírito Santo é contrária às nossas decisões. Mas nós precisamos entender que a direção do Espírito Santo, por mais que nós não possamos enxergar, é o que diz a Bíblia em Isaías, capítulo de número 55, irmão. Porque muitas das vezes as nossas decisões são baseadas só no que nós vemos, porque de fato nós vivemos muito pela vista. Mas a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé e não pela vista. E quando Isaías escreve no capítulo de número 55, nós entendemos que o que Deus diz é, versículo 8, 55, versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim, versículo 9, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, irmão. E às vezes nós não queremos a direção de Deus porque nós estamos
focando no que nós estamos vendo. E aí, a Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem, porque viu, serem bons, mas o caminho dela é morte. E nós podemos entender Ló. A Bíblia diz que Deus, através de Abraão, Deus promete a Abraão bênçãos, Abraão leva Ló, mas no dia de decidir, Abraão diz, Ló, eu vou te dar o poder da decisão. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim vice-versa. E a Bíblia diz que Ló viu as campinas, e as campinas eram prósperas. E pelos olhos de Ló, lá era melhor. Lá pode até ter sido melhor, era próspero, mas Ló perdeu a esposa. E a família de Ló, ela ficou totalmente destruída. Por quê? Porque os olhos viram prosperidade. Abraão ficou no deserto, mas no deserto tinha a presença de Deus. Então Abraão era um homem dirigido por Deus. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Nem que às vezes aos seus olhos a vontade de Deus parece que a sua é melhor do que a de Deus, mas nunca vai ser, irmão. Então seja orientado pela palavra. Porque senão você vai ter que viver as consequências. E às vezes a consequência é o motivo da ansiedade. Porque agora você não está mais conseguindo lidar com a consequência da sua decisão tomada. Então não toma decisão antes de consultar a Deus. E claro, necessidade de quê? Terceiro tópico, provisão das necessidades espirituais, da salvação, da direção do Espírito, mas a maior delas aí outra necessidade é do Espírito Santo. Então, se você deve ser guiado pelo Espírito Santo, mas melhor ainda é você ter a presença do Espírito Santo. Não é só a direção, o Espírito Santo quer estar em você, quer ficar com você. Por isso que o salmista diria, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Por isso que a presença de Deus era importante. Quando Moisés ouviu de Deus, Moisés, eu envio um anjo para ir com você. Moisés automaticamente já disse, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Moisés não só queria ser orientado por Deus, Moisés queria a presença de Deus. Então é isso que você necessita ser orientado, você necessita ser salvo, mas você precisa do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. E já queremos dizer nessa hora que você deve almejar, você deve ter sede, você deve ter fome de Deus. Amém? Então, a necessidade do Espírito Santo para vencer a ansiedade. É necessário que o Espírito Santo não só oriente, mas que esteja com você. Oh, aleluia! Então, essa lição é extraordinária. Olha só, o Espírito Santo provê a nossa ansiedade, a nossa necessidade espiritual. Então, o Deus a promessa da provisão de Deus no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Nós podemos concluir a lição dizendo que você pode descansar em Deus mediante a presença e direção do Espírito. Experimente um período da plenitude da presença de Deus. Maravilha. Que Deus abençoe. Escute. Está alarmante o número de ansiedade, mas a ansiedade que ela é nociva, que foge do controle. E você, meu irmão, você não precisa estar na estatística. E como é que eu venço, pastor Valci? Com a ajuda de Deus. Com a palavra de Deus. Com a presença de Deus. Começa a nutrir a tua mente, como diz Paulo, tudo aquilo que é amável. Tudo aquilo que edifica. Irmão. Alimenta a tua mente. Alguém já disse que a mente não pode, os pensamentos não podem ser deletados, mas pode ser mudados. Os teus olhos, irmão, é ela, como diz Jesus, os olhos são a candeia do corpo. Para de ficar vendo aquilo que traz coisas negativas para a sua mente, para a sua alma. Começa a ver as coisas boas, começa a Bíblia, irmão. Se você não tem desejo, você não tem prazer em ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Se você quer assistir alguma coisa, vai assistir algo que traz edificação para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional e bem. Então começa a nutrir o seu espírito, começa a nutrir a sua alma. Primeiro com a palavra, a oração. E aquilo que edifica, aquilo que traz felicidade, aquilo que traz prazer. E onde temos prazer? Salmo de número 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Começa a amar a Bíblia. Começa a ter tempo com Deus, para Deus, que aí você não vai ter tempo para ansiedade pelo que haver de comer, ou que haver de vestir, ou que vai ser de amanhã. Porque o seu amanhã, se você confia em Deus, está nas mãos de Deus.
Jesus diz, não, olha, ninguém vem a mim se o Pai não me enviar, e aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lanço fora. Para de se preocupar com antecipação, irmão. O amanhã pertence ao Senhor. Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Amém? Então vá à escola bíblica dominical, procure a igreja. Você vai ouvir mais sobre, aqui é só um resumo, você vai ouvir mais sobre a ansiedade, você vai ouvir mais como vencer a ansiedade, a descansar no Senhor. Busque e seja abençoado no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro por essa pessoa que nos assiste agora e que se porventura sua ansiedade tem consumido a sua fé, se a ansiedade, ó Pai, tem estado descontrolado, Espírito Santo de Deus, eu rogo para que o Senhor agora coloque o bálsamo na vida dessa pessoa e o Senhor venha trazer calmaria ao coração, à alma dessa pessoa e o seu corpo vá bem, seja curado, restaurado e o seu espírito seja fortalecido na palavra. Assim eu oro por essa pessoa que está nos assistindo agora, para que ela vença essa ansiedade no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Eu sou o pastor Valci, nós estivemos aqui com a nossa 11ª lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.